agora iniciando o inverno, eu creio que as doenças respiratórias, a famosa gripe, elas são mais comuns, né? Poderia nos falar algo, elas são viróticas ou talvez tem as que são mais do resfriado mais acentuado e os cuidados que nós deveríamos tomar? Podem nos falar um pouco a respeito? Tanto o resfriado como a gripe, o agente causal dele é o vírus, né? Ambas são viróticas? Ambos são vírus influenza. E o resfriado é uma forma branda, tá? E quando ela ataca mais toda a via respiratória, porque o resfriado normalmente permanece nas vias respiratórias superiores, né? E a gripe aí, então, ela já, além de atacar mais forte as vias aéreas superiores, atingindo inclusive os seios da face, também desce para os brônquios, e aí, então, não é só aquela tosse da garganta, mas tosse também dos brônquios para expectorar. E é claro que uma gripe sempre pode abrir as portas para uma infecção bacteriana. Aí nós vamos para as bronquites infecciosas, para as broncopneumonias e as pneumonias, que aí já começa a haver risco de vida, né? Tá. É causada por bactéria, então, a pneumonia. Aí a bactéria oportunista, né? Ela aproveita a porta aberta feita pelo vírus da influenza, que sozinho, às vezes, também pode ser grave, como, por exemplo, a miocardite virótica, que começa com uma gripe. Mas é bem mais rara. Normalmente o vírus só abre as portas para a bactéria fazer o estrago maior. Assim funciona a trajetória danada. E me diga uma coisa, temos a sinusite, né? Que Sim. Até você já me tratou, já me curou, que às vezes volta aquela famosa sinusite. Ela também é causada por um vírus ou é uma consequência de um restolho lá da gripe? A sinusite normalmente é uma doença inflamatória que tem como início também uma virose, normalmente, pelo menos na grande maioria, uma virose, e então inflama a mucosa, que é a pelezinha interna que reveste 4 grandes buracos que nós temos nos ossos da face, que seria o frontal, né? Os 2 maxilares e mais profundamente atrás do nariz também tem um. E o que fazem esses ocos dentro da nossa caixa óssea? Eles formam uma verdadeira caixa de ressonância, de forma que a voz de cada indivíduo seja única. Quando você está falando comigo ao telefone, né, você vai notar, não, essa é a voz do barman. Quando eu estou falando contigo, olha, essa é a Beth. Por quê? Porque você tem uma tonalidade de voz formada por essa caixa de ressonância que te individualiza. Só que esse oco tem uma pelezinha interna, uma mucosa, ela inflama e chega a criar um líquido, e isto é a sinusite, que crônica, ela tem da dor de cabeça e problemas de vias respiratórias junto. Então, quem tem sinusite pega uma gripe, aí complica, porque são duas coisas juntas na via respiratória. Então, a sinusite crônica, ela às vezes tem hora para começar a dor de cabeça. De manhã cedo, às 8 horas em ponto, começa a dor de cabeça, sinusite crônica. Inchaço também, isso, né? Segundo os livros. Na prática, isso não é tão comum. Tá? Na prática, às vezes a pessoa tem dor de cabeça nos mais diferentes horários, mas principalmente mais no período da manhã, e tem que fazer desconfiar que a sinusite existe. Tantas ites, né? Aí temos também a amigdalite, ela a consequência... amigdalite sempre é bacteriana, né? É bacteriana, Essa é a bacteriana. laringite que dói para burro, não? A laringite deixa a gente rouco. Rouco, mas dói também, né? A faringe. A laringe forma o som. Mas então, tem quando dor, ela está né? inflamada, nós ficamos roucos. A faringe,
um pouco antes da laringe, esta inflama e deixa a garganta ardida durante o inverno, essa que... né? Exato. Isto aí não se deve tomar antibiótico, isso é uma faringite virótica, e graças a Deus agora proibiram de vender antibióticos. Pois até ia porque o entrar pessoal nesse pegava uma assunto gripe consigo. que é a vírus e o vírus é insensível ao antibiótico e tomavam antibiótico para isso. E com isso Revelia, né? com isso eles criavam resistência ao antibiótico. Fortificaram até o mal, não? Aí quando dá uma infecção bacteriana, como por exemplo ocorre na amígdala, essa é bacteriana, essa tem que ser tratada com antibiótico. Tal do Iluzone, não? Na época... Antigamente era o Iluzone, hoje em dia nós já temos medicações mais eficientes, né? Me puxa por Mas aí. ainda funciona assim, porque a bactéria que dá amidalite, ela não criou resistência a antibióticos. Essa é a única bondade dela, mas ela pode dar complicações para o rim, e a moléstia reumática. Endocardite até o coração, né? Ela pode complicar. A moléstia complicar. reumática, porque a moléstia reumática ela é uma doença que lambe as articulações, quer dizer, dói as juntas, né, as articulações, mas morde o coração, as válvulas do coração. E isto nasceu com a amidalite não tratada. Como também existe a glomerulonefrite aguda por causa de uma amidalite não tratada. Antigamente diziam, não, essa dor de garganta não precisa tratar. Precisa, sim. A amidalite o mal precisa começa por aí, ser o mal tratado, maior, não né? precisar tratar o mal maior né? lá adiante. É justamente agora que se falou de antibiótico, hoje farmácia nenhuma, qualquer antibiótico não vende mais sem receita médica, é isso? Correto. Né? Isto já veio muito tarde no Brasil. Porque a automedicação, a automedicação muitas vezes... com antibióticos era uma frequência muito grande e isso só prejudicava a pessoa, que quando o médico ia usar o antibiótico, ele já não fazia mais o efeito esperado. A pessoa já estava com, como diremos, anticorpos, né, contra aquele antibiótico, já estava acostumado com ele. Sim, já se alimentava dele, né? Outra coisa, falando agora existe... pessoas que tomam alho. Eu gosto muito do alho, mas como condimento, eu gosto de alho. O alho, quem come muito alho, ele também corta o efeito do antibiótico, isso é verídico, isso é fantasia. Isso é fantasia. Fantasia, né? Fantasia. Não, o alho não corta efeito de antibiótico. O único mal do alho é aquele bafo de onça, né? Como outra fantasia, um pouco de bebida alcoólica não corta o efeito de todos os antibióticos. Corta o efeito do antibiótico que tem que chegar inteiro às vias urinárias, esse sim. Tá. Então esse ele é enfraquecido ou anulado pelo álcool, tá? Mas um pouquinho de álcool para uma pessoa que está tratando com antibiótico uma ferida, não vai fazer... Não vai também não vai encher a cara todo dia, né? Agora, se encher a cara, bom, aí... aí é outro departamento. Outra coisa, eu já te perguntei esse ano, você disse que não sabe. A hepatite, nós temos casos de hepatite. Hepatite tem a C, tem algumas, né? A, B, C, a infecciosa. A não C nem D, viu? É uma doença do fígado, não é? Elas são classificadas, né, por sua relação a diferentes soros, né? Tá. E então a hepatite ela pode ser uma coisa muito branda que a pessoa passa por isso e tem a impressão apenas de ter sido um resfriado ou às vezes algo parecido com gripe, se bem que não houve problemas de vias respiratórias, mas deu aquele mal-estar no corpo. A pessoa costuma dizer, eu acho que eu estou cozinhando uma gripe, né? E às vezes é até uma hepatite branda. Tá. A infecciosa? A infecciosa. E a infecciosa, ela se dá normalmente por causa de contaminação fecal da água. Ou seringa, né? Seringa. Não, essa já é outra. Qual é essa? Esta já é outra. Esta se transmite por picada, essa é já a hepatite B, né? E esta é de difícil tratamento, esta normalmente termina em câncer do fígado
Pois Então, a hepatite é um ramo bem complicado. Né? É hepático, né? É hepático, exatamente. Hepatite, vamos esclarecer, é uma inflamação aguda ou crônica do fígado. Né? E ela pode ser desde a forma branda que eu descrevi, como também tem descrito na literatura que a hepatite pode ser tão violenta que se transforma em cirrose, né? Não, ela mata em 24 a 48 horas, não dando tempo para fazer nada. Tem uma descrição na literatura que preta, essa? Um soldado escrevia uma carta de manhã cedo dizendo que estava bem e não amanheceu o dia, já estava morto e foi comprovada a hepatite. Então a hepatite ela pode ter extremos, né? É bastante variado. Como se falou muito, água não tratada, é? A água não tratada, água contaminada é a maior causa das hepatites, porque essa hepatite C é hepatite infecciosa por contaminação fecal. Pois é, mas estamos chegando quase ao fim do nosso programa. Eu acho que foi assim muito bom, muita coisa esclarecida aqui. Eu acredito que, só mais rapidinho, um conselho gratuito para a gripe, evitar se agasalhar bem, é isso? Para evitar ou... Ajuda, tá. Mas a gripe, para ser evitada, ela tem que ser evitada 30 dias antes, com a tal vitamina C, com frutos cítricos, com boa alimentação, com uma vida saudável ao ar livre. Ela é contagiosa? É contagiosa. Tá. Mas, doutor Bachmann, muito obrigada aqui por seus esclarecimentos. Foi bem agradável tê-lo aqui no nosso programa. Se o senhor quiser falar uma coisa ali, se despedir dos telespectadores, está à vontade. Eu agradeço a oportunidade e, apesar dos meus 71 anos, agora eu estou novamente bem, estou em paz com minhas coronárias e estou continuando a trabalhar um pouco ainda, se bem que agora me dedico praticamente só a clínica cirúrgica e um pouquinho de medicina do trabalho para um compadre aí, né? Então, que bom, eu espero assim que continue por muito tempo assim, para o bem de todos nós, né? Porque quando esse tempo que passou assim uma fase bem crítica em Curitiba, no hospital, eu costumo dizer, eu falei com ele lá em cima, eu vou te buscar lá em cima. Obrigado pela tua oração, viu? Mas a tua e de todos os outros pacientes que fizeram uma corrente de oração. Foi. Mas, viu, muito obrigado, então. E com isso, então, encerramos aqui mais esse nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Tenham todos um bom dia.